Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Rodrigo Linhares, eu sou psicólogo. Estou aqui a convite do Dr. Caio Sussumo, gerente executivo de Educação Permanente e de Pesquisa da Unifesp. Venho trabalhar com vocês uma temática muito pertinente de tudo isso que a gente está vivendo no cotidiano, né? Em relação à pandemia, às questões de isolamento social, que é gerenciando o estresse no ambiente de trabalho. Então eu começo com uma frase que eu levo para minha vida, né? Que é necessário cuidar e ser cuidado para viver feliz e com saúde. É uma frase que a gente pode pensar um pouco da necessidade tanto da gente se cuidar como da gente cuidar daqueles que estão ao nosso redor, seja eles entes queridos, familiares ou colegas de trabalho. O estresse ele é definido como uma reação do organismo, contendo componentes físicos e psicológicos, né? Componentes esses que em determinado momento, em determinado ponto, a gente pode ter um controle e em outro ponto a gente não tem esse controle. Mas antes da gente começar a falar teoricamente dos conceitos e dessas possibilidades, tanto internas quanto externas, do acometimento ao estresse, é importante a gente ressaltar que existem algumas profissões que são mais propensas a terem esse envolvimento maior com o estresse. Um deles são os atendentes de polícia, bombeiros e motoristas de ambulância, né? É um estresse muito grande que esses profissionais passam durante o cotidiano dos seus trabalhos. Anestesistas também passam por esse processo de estresse, obstetras e ginecologistas também têm um grau muito grande de incidência de estresse no ambiente de trabalho. Pilotos de avião, sejam eles de avião comercial ou de aviões que são destinados para a proteção de nações, de países, cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, professores, diretores de escola e profissionais da área da educação também, naturalmente, eles são acometidos de um alto nível de estresse. Não podemos esquecer dos conselheiros de saúde mental, né? Aqueles profissionais que trabalham na área da saúde mental, que aconselham tanto profissionais quanto pacientes em relação à sua saúde mental, diretores de qualquer empresa, né? CEOs, né? Pessoas responsáveis por grandes números de funcionários, né? De uma população organizacional significativa, especialistas em recuperação de detentos, são profissionais extremamente acometidos em estresse, cirurgiões dentistas, enfermeiros, né, que são profissionais que lidam diretamente no cuidar, né, no acolhimento de pessoas acometidas de doenças. Podemos citar aqui horas e horas profissionais que são envolvidos e acometidos num processo de adoecimento, principalmente no ambiente de trabalho. Mas a boa notícia é que esse estresse, a gente tem possibilidade de lidar com ele escolhendo se eu quero adoecer com esse estresse ou se eu quero ficar com saúde e equilíbrio, né? Então existem possibilidades para isso. O estresse, ele tem origens tanto externas como internas, né? Vamos pensar um pouco nos líderes, nos gestores. Então, se você que está vendo esse vídeo, né, tá prestando atenção e acha importante entender um pouco mais sobre o estresse, é importante, em primeiro lugar, você conhecer o perfil dos seus funcionários, né? Isso é fundamental para que você tenha a possibilidade, conhecendo o perfil dos seus funcionários, você também vai conhecer um pouco as necessidades de cada um para poder, de forma parceira, fortalecê-los. Agora, se você está no papel de liderado, você deve estar atento aos problemas que o atingem. O que significa isso? Você precisa se conhecer, você precisa entender minimamente o que te enfraquece, o que te traz no momento de estresse, um momento de desequilíbrio ou até mesmo de sofrimento diante de algumas demandas que você tem que desenvolver no teu ambiente de trabalho. Isso é fundamental. Os fatores externos, eles são diversos, né? A gente também pode ficar aqui horas citando eles,
mas alguns que a gente pode falar, mudanças de emprego, por exemplo. Né? Quando você está num emprego novo, ou quando você é acometido de uma demissão, isso causa um estresse significativo. Né? Acidentes, ou qualquer outro evento que ocorra fora do teu corpo e da tua mente. Né? Isso pode causar um estresse muito grande. Esses tipos de estresses externos, a gente não tem muito o que fazer com eles. Eles podem acontecer a qualquer momento, né? E aí o fato de lidarmos com esses estresses, eles nos possibilitam, como eu coloquei na minha fala inicial, a gente saber quais deles vão nos impactar de uma forma mais agressiva, para que a gente possa se organizar e lidar com essa questão. Falando um pouquinho mais sobre os estresses, temos estressores internos, né, que são desencadeados por nós mesmos. Então, os motivos são vários. Pode ser o estilo de vida que eu tenho, pode ser em relação aos meus aspectos pessoais, né? Por exemplo, timidez, né? Ele pode causar um estresse muito grande quando eu sou convidado a dar uma palestra, quando eu sou convidado a ter que dar uma notícia ou relatar algum fato para um grupo de pessoas. Isso pode me causar uma ansiedade, né? Pode me causar dificuldades infinitas, né? Aquelas pessoas que têm dificuldades em se expressar, né? Em falar adequadamente, que causa uma certa secura no organismo, né? Na boca, sudorese, tremedeiras, enfim. Isso são fatores que, sabedor de que isso ocorre comigo, eu posso trabalhar isso melhor, de várias maneiras que a gente vai falar mais adiante. Eu achei importante citar para vocês alguns pontos de estressores que podem ser tratados, porém a gente precisa entender se eles são estressores ou não. Por exemplo, quando a gente fala de estressores biográficos, são todos aqueles relacionados à nossa pessoa, né? Conflitos e decepções amorosas, dores e mágoas que alguém nos causa. Então, esse tipo de conflito, a gente tem alguma forma de lidar com isso e de trabalhar. Outro estressor biográfico, que a gente pode chamar dessa forma, é o casamento, né? Um casamento que está marcado, né? Apesar de ser um momento interessante, diferente, bom na vida da gente, mas ele cria um estresse muito grande, né? O divórcio também, que é o fim de um relacionamento, seja ele duradouro ou não, ele causa uma sensação muito ruim, né, pro organismo da gente. O nascimento de um filho, né, a morte de um ente querido, de uma pessoa que a gente gostou muito, que a gente amou muito, e adoecimentos diversos, né? Então, esse ponto de nascer e morrer e de adoecer é um momento que provavelmente vocês que são da área da saúde, né? Eu que sou da saúde mental, a gente acaba tendo que lidar com isso constantemente. E para nós profissionais da área da saúde, a gente é acometido de um estresse muito grande em ter que lidar com isso, principalmente quando está muito relacionado à nossa vida pessoal. Um outro ponto que é fundamental a gente tocar é relacionado ao estilo de vida, né? Quando você não se alimenta de forma mais saudável, quando você tem hábitos muito ruins, como fumar, beber álcool constantemente, não ter uma boa noite dormida, isso pode nos acometer em um processo de estresse muito grande. Eu só acho que é importante ressaltar, e eu vou falar isso novamente mais adiante, é que o estresse, numa pequena dose, ele é saudável, né? O estresse, ele nos movimenta a alguma ação para nos modificar, para a gente alcançar, nos causa, inclusive, ansiedade, né? Mas em pequenas doses, né? Então, o estresse, ele não é totalmente negativo. Ele causa uma sensação de movimento para todo esse processo, para toda essa complexidade que é o ser humano. E aí, falando também em outros tipos de estressores, os estressores traumáticos. Esses também deixam marcas, né? Podem deixar também sequelas, como mudanças
diversas, mudanças de casa, mudanças de, como a gente já falou, né, da biografia, de status social, né, responsabilidades diversas, principalmente quando a pessoa ela tem um comprometimento e uma responsabilidade de bancar pessoas, de pagar contas das pessoas, de comprar alimento para determinadas pessoas, para filho, para companheiro, para companheira, né? Dívidas não pagas, isso causa um estresse muito grande nas pessoas, falta de dinheiro, sustentar pessoas que de repente ficaram desempregadas no ciclo familiar, doenças crônicas, né, como diabetes descontroladas, câncer e outras doenças que porventura exijam um cuidado maior e mais intenso, né? Nós temos aqueles estressores normais e cotidianos, do dia a dia mesmo, né? Que a gente também tem que lidar. O trabalho é um deles, né? Então, aquelas cobranças cotidianas, né? Que a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber se organizar para dar conta delas. O desemprego, né? De repente você é acometido aí numa notícia de que, olha, você está sendo demitido no momento porque estamos em crise. Então isso é muito delicado e causa um estresse muito grande. Até porque no momento de pandemia em que todo o planeta está sendo acometido aí com essa doença incurável ainda, as pessoas elas não têm uma perspectiva, elas não têm muita ideia do que vai ser do futuro. Então isso causa um certo estresse, né? Outros fatores, outros estressores do cotidiano é estudo, né? As pessoas que têm algum estudo específico, uma especialização, ou até mesmo uma graduação, ter que fazer trabalho, ter que participar de provas, isso causa estresse. Quando você está se dirigindo ao local de trabalho, ou voltando para um compromisso, ou indo para um compromisso, em relação ao tráfego lento, isso pode causar um estresse, principalmente quando você tem um compromisso, tem um horário marcado, né? Digamos que no ambiente de trabalho a luz é forte demais, né? Ou tem um nível alto de som, ou o ambiente de trabalho ele é inadequado, isso pode te causar também um certo estresse, né? Um desconforto muito grande fisicamente falando, e isso é uma coisa puxando a outra, né? Se fisicamente eu começar a ser acometido de um estresse grande, principalmente voltado a som, a luz, isso pode causar também uma perturbação psicológica. E aí a gente precisa acompanhar para entender por que eu estou mais irritado, por que eu estou muito mais chateado, e uma chateação que vem do nada, às vezes uma tristeza, um choro que vem do nada. Isso é importante a gente estar atento a esses sintomas. E aí a gente pode falar também dos estressores crônicos, né? Que estressores são esses? Uma exposição de estresse permanente, por exemplo, na infância, abuso sexual infantil. Isso causa uma marca eterna na vida da pessoa, ela nunca vai esquecer aquilo. Então isso não sendo tratado, não sendo cuidado com muito carinho, com muito amor, com muito acolhimento e com profissionais especializados, isso pode causar um estresse muito grande durante a vida de qualquer pessoa, né? E as doenças crônicas que a gente já tem falado, por exemplo, a diabetes é uma, e outras doenças que as pessoas são acometidas, que se não tiver também tratamento, elas conseguem ficar num nível de estresse muito grande, muito alterado. Então, falando de tudo isso, é importante que vocês entendam que isso pode causar um adoecimento que precisará de cuidados especializados, né? E aí a gente pode até se perguntar, existe cura para o estresse? Existe cura para eu poder trabalhar no meu ambiente de trabalho com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, né? Então, uma resposta que vocês vão precisar ouvir agora. Existe cura. Como é que se dá essa cura? Uma das formas, né? E aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, fazer a psicoterapia pessoal, ela é a principal ferramenta para prevenir e tratar o estresse cotidiano, principalmente no ambiente de trabalho. Porque a psicoterapia, ela vai te trazer uma série de outras possibilidades, principalmente de autoconhecimento, onde você vai conseguir perceber o que é mais forte em você, o que é mais forte na tua vida, na tua possibilidade
de lidar com os baques mais fortes do cotidiano, né? E um outro ponto é descobrir quais são as suas fraquezas, né? Você sabedor de suas fraquezas, você vai poder dar conta, principalmente, do que você precisa evitar para que aquela fraqueza não emerja, né? Não surja novamente na tua vida. Então, existem algumas possibilidades que a gente pode dar conta para prevenir ou para tratar esse processo de estresse mais agudo. Um deles é a meditação, né? Você buscar um ambiente tranquilo, colocar uma música tranquila, né? Existem uma série de aplicativos gratuitos hoje em dia, nos aplicativos de celular, para te estimular a fazer uma meditação, pensar um pouco, fazer algumas reflexões saudáveis para a sua vida, né? Então, é super acessível essas possibilidades. Uma outra dica preciosa que eu acho que é importante vocês levarem é determinar horários claros para o trabalho. Então, o seu trabalho tem que ter um começo, um meio e um fim, né? Você não pode se envolver no ambiente profissional só tendo o início, né, determinado, e não ter um horário de pausa para um lanche, um cafezinho, esticar o organismo, o corpo, né? Fazer uma leve estímulo do corpo, levantar da cadeira, ir no toalete, lavar o rosto, lavar as mãos, alguma coisa nesse sentido, né? E ter um horário determinado para terminar esse dia de trabalho. Isso é importantíssimo. E uma outra dica preciosa em relação ao horário para descanso, não abrindo mão do teu lazer, né? Principalmente com as pessoas que te fazem bem. Isso é fundamental, porque o lazer e você fazer coisas que te causam prazer é necessário. Por exemplo, ter um hobby, né? Como uma forma de se relaxar, ou cuidar de plantas, andar de bicicleta, fazer algo que te dê prazer, ler um bom livro, assistir um bom filme, né? Comer uma coisinha agradável, fazer uma alimentação saudável, junto com pessoas que te fazem bem, né? Isso é muito, muito, muito importante. E tem uma outra dica preciosa que é exercitar a paciência sempre, né? Não é fácil, isso eu sei, não precisa ninguém achar, me apontar, rir, dizer, oh, isso é impossível, é utópico, é impossível atingir um nível de equilíbrio na paciência. É assim, é difícil, mas a gente consegue. O importante é exercitar a paciência, tentar entender o que te tira do eixo, o que te tira, o que te desequilibra, né? O que te causa o que te estimula a desencadear os teus gatilhos, né? O que te faz ter raiva. Então isso tudo, você descobrindo, é mais fácil poder dar conta, controlar, né? Ter um equilíbrio em relação a essas questões que possam te atingir, que possam te colocar em rumo muito negativo. Um outro ponto, uma outra dica que eu acho muito importante, muito bacana que vocês levem para o dia a dia é saber perdoar, né? A mágoa, ela causa uma série de transformações físicas, né? Químicas também dentro do organismo. Além disso, ela prejudica muito uma boa convivência. Então, estudos mostram que se você consegue perdoar, isso reduz a pressão arterial. Olha que coisa interessante. Você vai evitar infarto, você vai evitar AVCs, coisas assim que são, às vezes, que deixando uma sequela muito grande fisicamente no indivíduo, né? E uma outra coisa que não é fácil também no início, até você se adaptar, é ter uma dieta saudável. A dieta ela é muito importante. Então, a gente precisa ter uma dieta leve, uma dieta com menos carboidrato, porque o açúcar ele é um veneno, ele polui muito o nosso organismo, né? Então tem que ser uma alimentação com menos carboidrato, com menos carne vermelha e com mais legumes, verduras, saladas. É uma alimentação basicamente desta forma. Eu não sou especialista em alimentos, mas a gente sabe que uma alimentação rica em fibra, ela reduz a inflamação no corpo, né? E essa redução ela vai te trazer mais leveza, mais possibilidades até de você lidar com outras questões que não sejam só
as dores físicas, né? Você pode melhorar, inclusive, o teu raciocínio, a tua reflexão, né? Outra dica que eu acho que é importante é tentar viver o aqui e agora, sem ficar projetando o pensamento para se conseguir viver sem conseguir viver o presente, né? Pensando sempre no passado ou sempre querendo ver o futuro. Como que vai ser o futuro? O que que vai acontecer com o futuro? E aí você esquece de viver o agora, o aqui e agora, né? Aí a gente observa e ouve muitas pessoas dizendo: puxa, já chegou o final do ano, um dia desses era janeiro, mas por que será que isso acontece? Não é o tempo que está passando mais rápido, gente. As pessoas têm essa impressão, que é o tempo que está passando rápido. Mas é porque a maioria das pessoas estão num ritmo tão frenético, um ritmo tão enlouquecedor, tão desbaratinado, que esquecem de viver o aqui e agora, né? Aí a gente esquece até de viver esse momento que a gente está tendo agora de ouvir uma palestra, né? Porque às vezes está fazendo uma, duas, três coisas ao mesmo tempo, né? E de repente olha, nossa, a palestra já acabou, que coisa rápida, mas não é que ela foi rápida, né? É que às vezes a gente se envolve em tantas outras ações que isso vai acabando te proporcionando, na realidade, a falta de atenção naquilo que você tinha que viver no aqui e agora, no momento que a gente está vivendo, né? Ou às vezes você fica pensando muito no passado, saudosista, uma coisa que já passou, arrependido, né? De coisas que deveriam ter feito e não fez. Passou, passou. O que vem a gente não sabe. Então vamos tentar cuidar do agora. O que eu estou sentindo agora? O que eu posso fazer agora? Qual é a minha potência para agora? E qual é a minha fraqueza que eu tenho agora para poder melhorar e me fortalecer? Isso é fundamental. E fazer exercícios semanais, pessoal. Cuidar do corpo, alongar o corpo, né? Se exercitar. O corpo humano, ele não foi feito para ficar parado, para ficar inerte, né? A gente precisa fazer exercícios. Eu sei que agora, nesse período de pandemia, é muito complicado, né? Porque o ambiente, geralmente, de casa não proporciona essas facilidades de se exercitar, mas a gente tem que ter um esforço para isso, né? O corpo, ele precisa se movimentar, né? Se você mora em prédio, tem escadas, sobe e desce escadas, dá uma volta dentro do condomínio, faz alguma coisa que possa te causar uma certa leveza no corpo, né? Ative o seu corpo, ele precisa ser acionado. Então, falando, a gente disse tanta coisa, né? O que provoca, se é interno ou externo, mas a gente precisa ter atenção, principalmente nos pilares, para que em alguns pilares que a gente possa evitar o acometimento do estresse no ambiente de trabalho. Um deles, por exemplo, é a segurança psicológica, né? Como é que se dá esse processo de segurança psicológica? É que a gente tem que tentar, dentro do ambiente de trabalho, termos colegas de trabalho que não apresentem comportamento de isolamento, nem de constrangimento ou de humilhação, né? O bullying no ambiente de trabalho tem sido muito recorrente. Pessoas que acabam intimidando o colega, humilhando o colega, colocando ele em situações vexatórias. Então, isso precisa ser evitado. E os líderes, os gestores, eles precisam estar atentos a isso e criar, dentro dos recursos humanos, uma possibilidade de acolhimento para essas causas, esse tipo de conflitos. Um outro ponto é local de trabalho com móveis, com uma estrutura adequada, com equipamentos apropriados, né? É importante que as condições do ambiente de trabalho eles sejam confortáveis, assim como iluminação e local arejado, que tenham os EPIs, né? Que tenham os equipamentos necessários para a atuação de todo mundo, porque isso causa, quando é inadequado, estresse. Então a gente precisa ter esse cuidado também, principalmente os gestores, aqueles que são responsáveis pelo equilíbrio, né, desses locais, desses ambientes de trabalho. E eu acho que é fundamental também se ter transparência, né, na tomada de decisões, principalmente por parte dos supervisores. Então, se vai tomar uma decisão com os subalternos, explicar o porquê que aquela decisão está sendo tomada, né? Não deixar nada subentendido, achando que todo mundo vai entender que aquilo está acontecendo por isso, por aquilo outro. Se não está claro, não está claro.
Então precisa ser dito, precisa ser esclarecido. Um outro ponto é o reconhecimento. Pessoal, as pessoas elas precisam de reconhecimento, elas precisam ter recompensas de acordo com a contribuição do trabalho dela. Se ela fez um trabalho muito bem feito, ela precisa ser parabenizada, ela precisa ser estimulada. Isso faz bem, isso é saúde, isso injeta um ânimo em qualquer pessoa, em qualquer profissional, em qualquer área. E a gente precisa ter também, no ambiente de trabalho, aquela sensação de que as tarefas vão de encontro com os valores profissionais e morais que eu acredito. Então, eu não posso estar atuando num ambiente de trabalho em que eu não acredite que aquilo que eu estou fazendo é correto, né? Só porque eu quero ganhar dinheiro. Então, se de repente eu percebo que existe alguma coisa ilícita, alguma coisa ilegal no ambiente de trabalho, eu preciso definir. Eu quero continuar num ambiente como esse, né? Isso vai me fazer bem? Isso vai me prejudicar? Às vezes, você está num ambiente de trabalho que tem algumas questões muito erradas, ilegais, inclusive. Isso pode te colocar na cadeia, por exemplo. Então, a gente precisa ter um alerta muito grande em relação a isso, né? E estar atento para que, se eu perceber que existe algo irregular, eu preciso dar conta disso de alguma forma. Eu preciso ter uma definição em relação à minha vida. Eu vou continuar num ambiente como esse que me causa esse sofrimento? Eu acredito que, apesar de ter falado muita coisa em pouco tempo, eu tenho algumas frases que eu acho que é fundamental para que a gente reflita toda essa questão do estresse no ambiente de trabalho. Uma delas é que cada pessoa age e reage conforme suas crenças, valores e personalidades, e são imprevisíveis. O que significa isso? Ninguém conhece ninguém. Então, a gente precisa, sem conhecer o outro, nos permitirmos que os outros nos conheçam e que a gente tem que tentar se aproximar dos colegas, do pessoal que está no ambiente de trabalho e conhecer um pouco o outro, né? Nem que seja uma pitadinha, uma gotinha. Para quê? Para a gente reconhecer no outro uma parceria, né? Para a gente reconhecer no outro uma forma mais amena de se relacionar, né? Até entender, às vezes, o que o outro não gosta, para eu evitar fazer isso no ambiente de trabalho. Então, uma dica também preciosa é que quanto mais eu me conheço, melhor eu tenho condições de resolver os meus problemas, né? Então, se eu me permito me conhecer, se eu me permito conhecer um outro e deixar o outro também me conhecer, isso vai fortalecer as relações humanas. No ambiente de trabalho, isso é fundamental, pessoal. Principalmente quando a gente percebe que o ambiente ele é muito pesado, ele é muito frenético. Então, os laços, eles precisam serem fortalecidos, né? A gente precisa de mais pontes nas relações humanas e menos muros nas relações humanas, né? Existem já muitas críticas que são feitas no cotidiano das pessoas, como o modo que ela se veste, o modo como ela fala, a cor da pele, o gênero sexual das pessoas, né? O comportamento sexual das pessoas, o gênero, se é homem, se é mulher, se é transexual. Então tudo isso já é uma carga muito grande de preconceito que o mundo apresenta para nós. E no ambiente de trabalho a gente não pode levar isso, né? Se existe isso dentro de mim, guarde para você, trabalhe isso com você. Tente se livrar desse preconceito ou dessa dificuldade, mas não reproduza no ambiente de trabalho, que isso é muito danoso, isso adoece. Outro ponto que eu acho que é importante frisar para vocês é que eu preciso saber por que eu ajo e reajo de uma forma e quais as situações que me fazem acionar os meus gatilhos, né? Gatilho de arma mesmo, aqueles. O que me toca e que me deixa enlouquecido, né? Que me deixa irritado, nervoso, aborrecido. Então, eu descobrindo isso, eu posso trabalhar de forma preventiva, evitando um ambiente como esse, evitando situações como essas que me causam esse mal-estar. Outra dica preciosa para a gente tentar trabalhar um pouco com a prevenção do estresse é, se eu conheço os outros, que eu venho falando para vocês desde o início da minha fala de hoje, eu gerencio melhor os meus relacionamentos com os outros.
Então, quando eu conheço um colega da minha área, do meu ambiente de trabalho direto, isso facilita demais, demais as relações profissionais. Elas ficam mais enriquecidas. E lembrem-se, né, que atualmente as empresas elas têm buscado muito esse tipo de características nos profissionais, né? Inclusive, é uma das características mais disputadas no mercado de trabalho. Essas pessoas que conseguem trabalhar com a diversidade, né? Porque não é todo mundo que consegue trabalhar com o diferente, com o diverso, né? Trabalhar com homem, trabalhar com mulher, trabalhar com pessoas mais velhas, trabalhar com pessoas mais jovens. Então, quando existe uma pessoa que ela consegue lidar com essa diversidade, isso é uma riqueza para as empresas, né? Porque a diversidade ela existe, sempre existiu. Não é possível segregar, né? Não é saudável segregar. Então, saber lidar com a diversidade é uma característica muito boa e muito positiva nos profissionais modernos. Outra dica preciosa que eu acho importante frisar para vocês, para que vocês levem aí para uma reflexão, é sempre o melhor de si, né? Você descobrir qual é o teu melhor e levar para o outro, né? Ter uma troca com as pessoas. Então, o melhor de si com o melhor da outra parte levam resultados muito positivos, né? O fluxo, os bons relacionamentos no campo pessoal e profissional, eles ficam sem dúvida nenhuma muito mais fortalecida, muito mais equilibrada. Então, busque saúde. Não queira aguentar algo que não te faz bem, né? É importante você sempre ter em mente que não é legal eu dar só aquilo que eu tenho, né? Eu tenho que dar o que eu tenho e tentar entender o que o outro precisa e buscar juntos, em parceria profissional, ajudar todo mundo, se completar. Então, para amar, por exemplo, é preciso saber se amar. Como é que eu vou dar amor para uma pessoa se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me respeito, né? Então isso é uma frase importantíssima. Eu espero ter contribuído aqui com vocês, né, nesse pequeno tempo, falando rapidamente sobre o gerenciamento de estresse no ambiente de trabalho, mas o principal é que vocês precisam se conhecer, se fortaleçam, se respeitem, se cuidem e, acima de tudo, amem aqueles que estão ao seu redor. Isso é muito importante, principalmente no momento que a gente está vivenciando, um momento planetário de pandemia, em que a gente precisa se fortalecer, estarmos mais juntos. Mesmo que a gente não possa se tocar, mesmo que a gente não possa se abraçar, mas a gente pode emanar coisas boas, a gente pode apoiar as pessoas com uma palavra amiga, com um acolhimento, principalmente aquelas que estão perdendo seus entes queridos, tá bom? Eu espero ter podido agregar aí no trabalho que vocês desempenham. Eu fico muito feliz dessa oportunidade, peço desculpa se falei muito rápido, porque como é um vídeo gravado, eu não vou ter a oportunidade de esclarecer dúvidas, mas fico à disposição. O Dr. Caio ele tem os meus contatos, tanto de e-mail como de celular, e eu estou à disposição de todos e todas, tá bom? Muito obrigado pela atenção e sejam muito felizes. Um abraço, até logo.